Existe uma mentira silenciosa que começa a dominar a mente humana depois de certa idade. Ela não chega de uma vez. Ela se infiltra devagar, quase imperceptível. Primeiro você deixa de tentar, depois começa a justificar. Por fim, você passa a acreditar. A mentira diz que aprender tem prazo de validade, que existe um ponto invisível no tempo em que o cérebro fecha, que certas portas só se abrem na juventude e que, se você não passou por elas cedo, agora já não adianta bater. Curiosamente, ninguém nasce acreditando nisso. Observe uma criança pequena. Ela não pergunta se é boa o suficiente antes de tentar. Não mede risco de fracasso. Não protege a própria imagem. Ela tenta, erra, ri. Tenta de novo. Em um único ano, aprende mais do que muitos adultos em uma década inteira. Não porque seja mais inteligente, mas porque ainda não construiu a prisão mental que o adulto chama de realismo. Os mestres japoneses perceberam isso há séculos e deram um nome ao que a maioria das pessoas perde sem perceber: a mente do iniciante. Mas antes de entender esse princípio, é preciso entender como ele se perde. Alexander tinha 32 anos quando começou a sentir que algo dentro dele havia morrido. Ele não era preguiçoso. Muito pelo contrário. Trabalhava duro, chegava cedo, saía tarde. As mãos sempre sujas de graxa, o corpo sempre cansado. Durante quase 10 anos, repetiu a mesma rotina em uma oficina mecânica. Casa, trabalho, trabalho, casa. Nada estava exatamente errado, mas nada estava realmente certo. O problema não era o que ele fazia, era o que ele não acreditava mais ser capaz de fazer. Alexander sonhava em estudar engenharia, queria entender os motores de verdade, não apenas trocar peças. Queria abrir algo próprio, queria parar de contar moedas no fim do mês, queria ter energia para brincar com os filhos, sem sentir o corpo falhar. Mas sempre que o pensamento surgia, vinha acompanhado de outro mais forte. Agora é tarde. Isso não é para gente como você. Você não tem cabeça para isso. E o mais perigoso, essas ideias não pareciam ataques, pareciam fatos. A sociedade ajudou a consolidar essa crença. Aprenda quando for jovem. Depois aceite seus limites. Depois dos 30, é só manter o que já tem. Alexander aceitou. Sem perceber, ele parou de tentar antes mesmo de começar. A mudança não veio em forma de inspiração. Veio em forma de choque. Era um sábado comum, um daqueles raros dias de descanso em que o corpo está presente, mas a mente já está exausta. Um barulho seco ecoou pela casa. Depois, um grito. Alexander correu até a cozinha e encontrou a esposa caída no chão, o braço imóvel, o rosto contorcido de dor. Instintivamente tentou levantá-la. Os braços tremeram. O corpo não respondeu. Naquele momento, algo mais que força física faltou. Faltou capacidade. Ele conseguiu ajudá-la até o carro, mas cada passo foi um lembrete silencioso. Ele não estava preparado para proteger quem amava. No hospital, enquanto esperava o diagnóstico, outro medo crescia. Não era apenas a dor dela, era o custo, a conta, o impacto financeiro que ele não tinha como absorver. Quando finalmente voltaram para casa e o silêncio tomou conta da cozinha escura, Alexander se sentou sozinho e percebeu algo devastador. Ele trabalhava duro, mas não estava crescendo. E esforço sem crescimento é apenas sobrevivência disfarçada. Naquela madrugada, pela primeira vez em anos, ele foi honesto consigo mesmo. Se eu continuar assim, nada muda. Se nada muda, esse homem sou eu para sempre. Nos dias seguintes, Alexander decidiu mudar. Mas decidiu da única forma que conhecia, buscando respostas prontas. Pesquisou compulsivamente. Cursos, métodos, promessas. Ganhe mais. Aprenda rápido. Transforme sua vida em 30 dias. Ele consumiu tudo. Vídeos até de madrugada, planilhas, promessas sedutoras. Mas nada se fixava, nada criava raiz. Cada tentativa falhada reforçava a voz antiga. Viu? Não é para você. Até que por acaso algo diferente apareceu na tela. Não era barulhento. Não prometia resultados rápidos. Não vendia uma nova identidade. Falava de aprendizado, de filosofia japonesa, de algo chamado mente do iniciante. Alexander quase ignorou, mas algo o fez ficar. E em poucos minutos, uma ideia simples começou a desmontar tudo o que ele acreditava sobre si mesmo. O conceito era direto, quase desconfortável. O maior inimigo do aprendizado não é a falta de capacidade, é o excesso de certeza. Adultos não deixam de aprender porque não conseguem. Deixam porque acreditam que já sabem quem são, sabem no que são bons,
Sabem no que são ruins, sabem onde podem ir e, principalmente, onde não podem. Essa certeza cria rigidez. A rigidez cria medo de errar, e o medo de errar mata o aprendizado antes mesmo de começar. A mente do iniciante funciona de forma oposta. Ela não protege o ego, não evita parecer ignorante, não precisa provar nada. Ela pergunta, ela tenta, ela erra sem interpretar o erro como identidade. Alexander percebeu algo doloroso. Ele nunca havia falhado de verdade, porque para falhar primeiro é preciso tentar sem armaduras, e ele sempre tentou já esperando perder. Naquele momento, algo se abriu. Não uma solução, mas um caminho. E esse caminho não prometia rapidez, prometia transformação. A maioria das pessoas acredita que parar de aprender é consequência do tempo. Mas o tempo não destrói a curiosidade. Ele apenas revela o que já estava ali. O que realmente impede o crescimento é algo muito mais sutil. A identidade que você construiu sobre si mesmo. Alexander percebeu isso nos dias seguintes, àquela madrugada silenciosa. Ele continuou indo ao trabalho, continuou acordando cedo, mas algo havia rachado. Enquanto apertava parafusos e desmontava motores, sua mente repetia a mesma pergunta. Em que momento eu decidi que não podia mais aprender? Ele não lembrava de um dia específico, não houve um evento dramático. Foi um acúmulo, uma prova mal feita, um comentário de um professor, uma comparação injusta, uma tentativa abandonada cedo demais. Cada pequeno episódio deixou uma marca. E com o tempo, essas marcas se organizaram em uma narrativa. Eu não sou esse tipo de pessoa. Essa frase é mais poderosa do que parece. Ela não descreve a realidade, ela cria a realidade. O vídeo que Alexander havia assistido não falava apenas de aprender, falava de ego, mas não daquele ego barulhento, arrogante. Falava do ego silencioso, defensivo, o ego que diz, isso não é para mim, prefiro nem tentar. Se eu não começo, não falho. Essa forma de ego não quer vencer, quer evitar dor. Alexander começou a perceber como esse mecanismo operava na própria vida. Sempre que surgia algo novo, sua mente corria para protegê-lo. Protegê-lo de quê? De parecer incompetente, de se sentir pequeno, de enfrentar o desconforto de ser iniciante. Ser iniciante exige humildade, e humildade para um adulto parece humilhação. Foi então que ele entendeu algo desconcertante. A maioria das pessoas não tem medo de errar, tem medo de errar diante dos outros. Crianças erram o tempo todo, mas não interpretam o erro como identidade. Adultos erram uma vez e concluem. Isso prova quem eu sou. Nos dias seguintes, Alexander começou a observar o próprio comportamento. Ele consumia informação como quem acumula objetos, cursos, vídeos, dicas, métodos, mas nada mudava. O problema não era a falta de conteúdo, era a forma como ele se relacionava com o conhecimento. Ele queria aprender sem se expor, sem parecer ignorante, sem passar pelo estágio desconfortável da incompetência. Mas aprendizado verdadeiro exige exatamente isso. Exige atravessar um período em que você não sabe, em que suas mãos são lentas, em que sua mente se confunde, em que o progresso não é visível. A mente do iniciante aceita esse estágio. A mente fechada o evita a qualquer custo. Alexander percebeu que sempre desistia no mesmo ponto, quando o entusiasmo inicial acabava e o esforço real começava. Esse era o limiar, a fronteira invisível entre curiosidade e compromisso. Numa noite comum depois do jantar, Alexander fez algo simples, mas radical. Ele pegou um caderno vazio, não abriu um vídeo, não comprou um curso, não buscou um método. Ele escreveu uma pergunta. O que eu realmente não sei? A lista cresceu rápido. Ele não entendia matemática básica, nunca havia estudado física de verdade. Não sabia organizar dinheiro, não sabia treinar o próprio corpo, não sabia como aprender sem se sabotar. Ao invés de sentir vergonha, algo estranho aconteceu. Ele sentiu alívio, porque pela primeira vez ele não estava fingindo saber. Não estava se defendendo, não estava se comparando. Ele estava apenas sendo honesto. E essa honestidade abriu espaço. Alexander decidiu fazer um experimento. Por 30 dias ele não buscaria atalhos, não procuraria o jeito mais rápido, não tentaria pular etapas. Ele escolheria um único princípio: voltar a ser iniciante de propósito. Isso significava aceitar parecer lento, aceitar estudar coisas básicas, aceitar errar sem justificar. Foi desconfortável, muito mais do que ele esperava.
Estudar conceitos simples fazia ele se sentir atrasado. Ver pessoas mais jovens dominando assuntos que ele mal compreendia feria o orgulho. Mas, diferente de antes, ele não fugiu. Ele permaneceu. E algo curioso aconteceu. O desconforto começou a perder força. Não porque ficou mais fácil, mas porque ele parou de interpretar o desconforto como ameaça. Era apenas parte do processo. Um dos maiores venenos do aprendizado adulto é a comparação. Alexander percebeu como ela surgia automaticamente. Eles começaram antes. Eles são mais talentosos. Eles já estão muito à frente. Mas essa comparação parte de um erro lógico. Ela ignora o ponto de partida. A mente do iniciante não se compara com resultados finais. Ela se compara apenas com o passo anterior. Ontem eu não sabia. Hoje sei um pouco mais. Isso é progresso. Tudo fora disso é distração. Ao final daquele primeiro mês, nada extraordinário havia acontecido. Alexander não estava mais rico, não estava mais forte, não estava mais confiante. Externamente, tudo parecia igual, mas internamente algo havia mudado de lugar. A voz que dizia "não dá" estava mais fraca. A urgência por resultados rápidos havia diminuído. A ansiedade por validação começava a desaparecer. Ele não sentia empolgação, sentia algo melhor, estabilidade. Era como se pela primeira vez ele estivesse construindo algo que não dependia de motivação, algo baseado em processo. E sem perceber, Alexander estava prestes a entrar na próxima fase, a fase que separa curiosos de praticantes. A fase em que aprender deixa de ser ideia e vira disciplina. Existe um momento específico em toda transformação real. Ele não é épico, não é motivador, não vem acompanhado de música dramática. É o momento em que você para de buscar inspiração e aceita o caminho. Alexander chegou a esse ponto sem perceber. Depois daquele primeiro mês, algo havia mudado na forma como ele se via. Não melhor, não pior, mais honesto. Ele não se sentia capaz, mas também não se sentia incapaz. Era um estado novo, disponível para aprender. E foi exatamente nesse estado que ele encontrou o próximo conceito que mudaria tudo. Ao continuar assistindo aos conteúdos do mentor japonês, Alexander se deparou com uma ideia que contrariava tudo o que ele havia absorvido na internet. A ideia era simples, quase ofensiva para o ego moderno. Antes de criar o seu próprio método, você precisa obedecer completamente ao método de alguém melhor que você. Os japoneses chamam isso de Shuhari Shuhari. 3 estágios. Uma sequência que não pode ser pulada. Alexander percebeu que havia cometido exatamente o erro clássico. Querer personalizar antes de dominar o básico. Ele sempre pensava, esse método não funciona para mim. Vou adaptar. Vou fazer do meu jeito. Mas do meu jeito era, na verdade, do jeito de alguém que ainda não sabia. Shu, a fase da obediência total. No estágio Shu, você não questiona. Você copia. Você segue as regras, não porque concorda com elas, mas porque ainda não entende os princípios por trás. Alexander decidiu aplicar isso de forma radical. Ele escolheu 3 áreas que mais o envergonhavam. Corpo, mente, dinheiro, nada heróico, nada grandioso. Apenas o básico que ele vinha evitando há anos. Corpo. Ele não criou um treino. Não seguiu influencers. Não improvisou. Foi até uma academia simples e pediu ajuda. Recebeu um treino básico de força 3 vezes por semana e seguiu exatamente como estava escrito. Mesmo quando parecia fácil demais. Mesmo quando parecia inútil. Mesmo quando o ego dizia que ele já fazia esforço o suficiente no trabalho, ele obedeceu. Mente. Alexander queria estudar engenharia, mas o mentor foi direto. Você não começa onde quer chegar. Você começa onde está. Então, ele voltou ao início. Física básica, conteúdo de ensino médio. Isso doeu. Sentar à mesa depois de um dia de trabalho pesado para estudar algo que adolescentes dominavam fazia o ego gritar. Mas ele lembrou do acordo consigo mesmo. Ser iniciante de propósito, sem desculpas, sem vergonha. Dinheiro. Ele não tentou investir, não tentou empreender, não tentou multiplicar. Começou aprendendo a não perder. Controle de gastos, planilha simples, regra clara. Seguiu o método à risca, sem adaptar, sem negociar consigo mesmo. Os primeiros 30 dias foram frustrantes. Nada mudava. Nenhum resultado visível, nenhuma sensação de avanço. E essa é a parte que destrói a maioria das pessoas, porque o progresso real não avisa quando começa.
O mentor havia explicado isso com uma frase simples. Kaizen não é sentido. Kaizen é acumulado. 1% por dia parece insignificante, mas o cérebro humano não foi feito para respeitar o invisível. Alexander quase desistiu, mas algo o manteve firme. Ele não estava mais esperando se sentir motivado. Ele estava apenas executando. O momento em que o invisível se torna inegável. Na sexta semana, algo aconteceu. Nada dramático, nada cinematográfico. Ele estava na academia, fazendo o mesmo treino de sempre, quando percebeu que estava levantando mais peso. Não porque tentou, mas porque o corpo havia se adaptado. Na mesma semana, um conceito de física que parecia impossível começou a fazer sentido. Não de repente, mas naturalmente. No fim do segundo mês, ao fechar a planilha, ele viu algo que não via há anos. Sobrou dinheiro. Pouco, mas sobrou. Alexander não comemorou. Ele ficou em silêncio, porque entendeu algo profundo. A transformação não vem como explosão. Ela vem como confirmação. Com o tempo, Alexander deixou de apenas obedecer. Ele começou a entender. Entendeu por que aquele exercício funcionava. Por que aquela rotina fazia sentido. Por que aquele controle financeiro era eficaz. E quando o entendimento surge, a adaptação se torna natural. Isso é Ra. Ele ajustou pequenas coisas, refinou horários, conectou os estudos à prática do trabalho. Nada radical, nada impulsivo, tudo consciente. O aprendizado deixou de ser externo, começou a se integrar. O mais interessante não foi o físico, nem o dinheiro, nem o estudo. Foi a identidade. Alexander não se via mais como alguém tentando mudar. Ele se via como alguém em processo, e isso muda tudo. Pessoas que tentam mudar desistem fácil. Pessoas em processo não param, apenas ajustam. Ele não dizia mais: estou tentando aprender. Ele dizia: eu aprendo. Mesmo quando errava, mesmo quando era lento. Ao final do terceiro mês, Alexander estava diferente, não para o mundo, mas para si mesmo. Ele havia provado algo que ninguém poderia tirar dele. Ele não era limitado. Ele apenas nunca havia seguido um caminho real até o fim. E foi exatamente nesse estado que algo novo surgiu. Uma ideia, não um sonho vago, não uma fantasia, uma possibilidade concreta. Mas essa ideia exigiria algo maior do que disciplina. Exigiria coragem. Porque o próximo passo não seria apenas aprender, seria aplicar. E aplicação sempre cobra um preço. Existe uma diferença brutal entre aprender algo e permitir que esse aprendizado mude a sua vida. A maioria das pessoas para no primeiro estágio. Elas acumulam conhecimento como quem coleciona ferramentas, sem nunca construir nada. Alexander percebeu isso no momento em que a ideia surgiu. Não como um insight mágico, mas como uma pergunta incômoda. Ele estava na oficina fazendo o que sempre fez, desmontando um motor. Mas pela primeira vez, ele entendia o que estava vendo. Não apenas o como, mas o porquê. As aulas de física, os conceitos de mecânica, as horas de estudo silencioso, tudo começou a se conectar. Foi então que a pergunta apareceu, simples e perigosa. E se eu não apenas consertasse peças, mas criasse as minhas próprias? A ideia não era grandiosa, era prática. Peças específicas, demandas que a oficina não atendia, clientes que sempre reclamavam da falta de soluções personalizadas. Alexander percebeu algo que sempre esteve ali, mas que ele nunca teve repertório para enxergar. Oportunidades não aparecem para quem não tem estrutura interna para percebê-las. E junto com a ideia veio o medo. Não aquele medo abstrato de e se der errado, mas o medo concreto. Não sei fabricar, não sei vender, não sei precificar, não sei se alguém compraria. E pela primeira vez, Alexander fez algo diferente. Ele não interpretou o medo como sinal para desistir. Interpretou como sinal de que estava entrando em território real. Isso também fazia parte do caminho. Alexander entrou em fóruns especializados, grupos de mecânicos e engenheiros, e ali ele teve que matar o último resquício de ego. Ele fez perguntas simples, perguntas que alguém com 10 anos de oficina deveria saber, perguntas que expõem ignorância. Mas ele já não era mais prisioneiro da aparência. Ele tinha Xoxin. E algo curioso aconteceu. As pessoas responderam, ajudaram, explicaram. Porque o mundo costuma ajudar quem aprende sem arrogância. Alexander não abriu uma empresa, não pediu empréstimo, não largou o emprego. Ele começou pequeno, ridiculamente pequeno, um único modelo de peça, produção terceirizada, 5 unidades, não para ficar rico, mas para testar a realidade.
Ele colocou a venda em um fórum especializado e esperou, sem expectativas grandiosas, sem contagem ansiosa. 2 semanas depois, as 5 peças foram vendidas. O lucro foi pequeno, mas o impacto psicológico foi gigantesco, porque aquela venda provou algo essencial. O mundo respondeu. A maioria das pessoas vive de fantasia. Elas dizem, se um dia eu tentar, vai dar certo. Alexander fez o oposto. Ele testou sem romantizar, sem anunciar, sem se autodenominar empreendedor. A validação veio do único lugar que importa, a realidade. E com isso, ele entendeu outra lição japonesa fundamental. Antes de escalar, você precisa sustentar. Ele reinvestiu. Fez mais 10 peças. Depois 20. Sem pressa, sem ostentação. Enquanto isso, continuou estudando. Continuou treinando. Continuou trabalhando. A vida dele não parecia diferente para quem observava de fora. Mas por dentro, algo havia mudado para sempre. Alexander não estava mais tentando mudar de vida. Ele estava construindo uma. Depois de alguns meses, Alexander já não seguia apenas fórmulas. Ele entendia o processo, sabia adaptar, sabia ajustar, sabia decidir. Ele não precisava mais perguntar tudo, mas continuava perguntando. Essa é a diferença entre soberba e maestria. Rir não é saber tudo. Rir é agir com naturalidade a partir do aprendizado. 1 ano depois, o projeto paralelo rendia quase o mesmo que o emprego. Foi então que veio a decisão mais difícil. Não era financeira, era identitária, permanecer no seguro ou alinhar a vida com quem ele havia se tornado. Todos ao redor disseram que era loucura. Você tem família. Isso é arriscado. Não jogue fora anos de estabilidade. Mas Alexander já havia aprendido algo fundamental. Estabilidade sem crescimento é apenas estagnação confortável. Ele não saiu por impulso, saiu por clareza. Abrir o próprio negócio não foi fácil. Mais responsabilidade, mais medo, mais noites mal dormidas, mas algo havia mudado. Ele não se perguntava mais, será que eu consigo? Ele perguntava, o que preciso aprender agora? Essa pergunta muda tudo. Clientes apareceram, parcerias surgiram, problemas também. Mas agora Alexander não era mais refém do desconhecido. Ele sabia aprender. E quem sabe aprender nunca está perdido. 2 anos após aquele sábado no hospital, Alexander estava irreconhecível. Não apenas fisicamente, mas internamente. Ele não precisava mais se motivar. Ele simplesmente vivia no caminho. Shoshin não era mais uma técnica, era um estado. Shuhari não era mais um conceito, era um processo vivo. Kaizen não era mais esforço, era hábito, e isso o levou ao último estágio. Alexander não seguia disciplina. Ele era disciplinado, não buscava aprender. Ele aprendia naturalmente, não tentava melhorar. Ele melhorava como consequência. Isso é Ri, quando as regras deixam de ser externas e passam a viver dentro de você. Existe um erro que quase todo mundo comete ao ouvir uma história como essa. Eles pensam, isso funcionou para ele. Mas não se perguntam por que funcionou. Alexander não mudou porque descobriu uma técnica secreta. Ele não teve sorte. Não nasceu com algo especial. Ele fez algo muito mais raro. Ele parou de se proteger do desconforto de ser iniciante. Durante anos, Alexander acreditou na mesma mentira que milhões de pessoas acreditam todos os dias. Eu não sou bom nisso. Isso não é para mim. Eu já deveria saber. Mas essa voz não é real. Ela não vem da lógica. Ela vem do ego tentando evitar a vergonha de errar. O ego prefere a estagnação conhecida do que o crescimento humilhante. E é por isso que tantas pessoas vivem vidas pequenas. Não por falta de potencial, mas por medo de parecerem incompetentes no começo. A filosofia japonesa deixa isso claro. Para aprender qualquer coisa profundamente, você precisa unir 2 forças opostas. Humildade extrema. Eu não sei. Confiança absoluta. Eu posso aprender. A maioria das pessoas escolhe apenas uma. Algumas são humildes demais e não acreditam em si. Outras são confiantes demais e nunca aprendem. Alexander aprendeu a sustentar as 2. Ele aceitou ser iniciante, sem abandonar a convicção de que poderia evoluir. Isso muda tudo. No fim da jornada, Alexander percebeu algo que quase ninguém percebe. Não existe chegar lá. Não existe um ponto onde você finalmente domina a vida e pode descansar para sempre. Isso é uma fantasia criada pelo ego. O que existe é o dó, o caminho, e quem aceita o caminho deixa de viver em guerra com o tempo. Ele não se pergunta mais, quando vou estar pronto? Ele pergunta, o que estou aprendendo agora?
Essa pergunta é libertadora. Duas pessoas podem assistir ao mesmo vídeo, ouvir as mesmas ideias, ler os mesmos livros. Uma muda de vida, a outra continua igual. A diferença não está na informação, está na identidade. Alexander deixou de se ver como alguém que tenta. Ele passou a se ver como alguém que pratica. E prática não precisa de motivação constante. Prática precisa de compromisso. Shoshin não é algo que você ativa por um tempo. É uma postura permanente. É entrar em qualquer área da vida. Trabalho, corpo, relacionamentos, dinheiro, com a pergunta certa. O que eu ainda não entendi aqui? Não para se diminuir, mas para crescer. Churrari não é só para artes marciais. É para qualquer coisa que vale a pena dominar. Você copia, você entende, você transcende. Sempre nessa ordem. Quem tenta pular etapas constrói castelos frágeis. A ciência moderna apenas confirmou o que os japoneses sabiam há séculos. O cérebro humano nunca perde a capacidade de aprender. O que ele perde é a disposição para errar. Neuroplasticidade não desaparece com a idade. Ela desaparece com o orgulho. Quem aceita errar aprende. Quem se protege estagna. Simples assim. A história de Alexander não é sobre ele. É sobre você. Onde na sua vida você decidiu que não é para você? Que habilidade você abandonou cedo demais? Que caminho você nunca seguiu por medo de parecer iniciante? Talvez você não precise de mais motivação. Talvez precise apenas abandonar certezas falsas. Se este vídeo fez você enxergar aprendizado, crescimento e mudança de uma forma diferente, então eu te faço um convite claro. Inscreva-se no canal agora. Aqui, o conteúdo não é feito para inflar ego. É feito para destruir limites mentais. Ative o sino para não perder os próximos vídeos, porque cada conteúdo aqui é construído como este, com profundidade, filosofia e aplicação real. E agora eu quero te ouvir. Comenta aqui embaixo. Qual é a habilidade que você sempre quis aprender, mas achou que já era tarde demais? Escrever isso não é só um comentário, é o primeiro passo para quebrar uma crença.